Olá, seja muito bem-vindo ao canal Brincando de Código. No vídeo de hoje vamos tentar resolver o problema 3042 do URI, desviando de árvores de Natal. Neste problema nós temos uma entrada que consiste em vários casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste contém um inteiro m que representa a distância em metros. As próximas m linhas, né, contém cada uma três inteiros, L, C e R, que representam a pista da esquerda, do centro e da direita, respectivamente. Tá? As pistas contêm apenas o número 0, caso não tenha um obstáculo, e o número 1, caso tenha alguma árvore na pista. A gente pode assumir que o Papai Noel sempre consegue trocar rápido o suficiente na tela para sair da esquerda até a direita, ou da direita até a esquerda de uma entrada até a outra. O final da entrada é indicado por uma linha que contém apenas um zero. Tá? Então, para cada caso de teste, a gente deve imprimir uma única linha contendo o menor número de toques na tela que o Papai Noel deve fazer para percorrer a distância desejada, desviando todos os obstáculos. Então, por exemplo, aqui, né, nós vamos percorrer 5 metros, e aí essas são as 5 pistas, caminhos, né, cada um com as suas 3 pistas, e o Papai Noel também começa sempre no meio, então ele vai começar no zero, vai vir essa primeira pista, esse primeiro caminho aqui, e a gente não precisa movimentar ele porque ele vai continuar na posição central. Depois ele vai ter que mover para a direita, né? Porque a pista da esquerda e a do centro estão ocupadas, tem obstáculos, então ele vai ter que ir para a direita. Depois ele pode permanecer na direita, nas próximas duas, e depois ele vai para o meio, tá? E é isso que o nosso código tem que fazer. Basicamente ele vai receber essa entrada aqui e ele tem que calcular quantos toques o Papai Noel tem que dar, lembrando que cada toque muda uma casa de posição, né? E também a gente tem que tentar otimizar para ele dar um menor número de toques na tela. Beleza? Então vamos lá. A gente vai começar aqui escrevendo um laço infinito, um loop infinito, né? Então eu vou botar aqui o while true, né? Enquanto for verdadeiro. E aí eu vou ler o meu m do meu input, já vou converter ele para um valor inteiro, tá? E já vou fazer um teste aqui. Se o m for igual a zero, então acabou a brincadeira, encerrou. Caso contrário, então eu vou ter que ler os meus caminhos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um for i em range m, né? E eu vou ler aqui o meu input, tá? O meu input, lembrando que ele vai ser 0, 0, 0, tá? Então eu já vou pegar e já vou dividir esses caras, já vou dividir eles e vou já salvando eles num array. Então eu vou botar aqui caminho.append e vou salvar esses caras aqui, né? Não, eu preciso declarar esse meu caminho, né? Então eu vou botar aqui caminho igual a um array vazio, beleza? Tirar isso aqui daqui. Então com isso a gente já leu os caminhos. Agora a gente vai começar a análise, tá? Então eu vou criar uma variável aqui atual que vai servir para eu saber qual é a posição atual do Papai Noel, tá? Então ele começa no meio, eu vou considerar o seguinte aqui, ó. L, que é a esquerda, vai ser 0, o C, que é o meio, vai ser 1, e o D vai ser 2, tá? Que vão ser exatamente as posições que eu tenho aqui no meu caminho, tá? Então ele começa na posição 1,
E eu também vou criar uma variável aqui moves que começa com 0, que é para saber quantas movimentações o meu Papai Noel fez, tá? Agora a gente vai fazer um laço for i in range. Aqui pode ser m de novo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: se o meu caminho na posição i, né, ou seja, no caso aqui, por exemplo, na posição 0, dentro dele a posição atual for igual a 0, isso significa que a posição em que o Papai Noel está, ela está livre, então ele pode permanecer nela. E em função disso, a gente não precisa fazer nenhum movimento. Aí eu só vou dar um continue, dizendo que o Papai Noel pode ir para a próxima análise. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Se no meu caminho i, tá, o count 0 for igual a 1, ou seja, se só tem uma posição livre, não tem o que pensar. Eu sou obrigado a ir para aquele caminho, tá? Então, eu vou dizer que a minha posição atual vai ser igual a caminho i ponto index 0, ou seja, ele vai pegar a posição aonde vai pegar o índice onde está o valor 0, lembrando que nesse caso só tem 1, e vai colocar como essa sendo a minha nova posição atual. Aqui eu vou botar um else, por enquanto não vou fazer nada, depois a gente tem que ver quando tem mais uma opção, tá? E agora eu preciso calcular quantos passos eu dei. Como que eu posso fazer isso? Vou botar moves, vai receber mais igual a posição atual menos a posição anterior, tá? Só que eu não salvei a posição anterior, então aqui, antes de eu mexer na atual, né, eu vou criar aqui anterior igual a atual. Só que imagina o seguinte, digamos que a minha posição atual fosse a 2, tá? E, ou seja, ele estava lá na direita. E aí, a única posição livre era da esquerda, tá? Então, posição atual era 2, no caso anterior vai ser 2. E agora, a posição atual vai ser 0, tá? Se eu fizer esse cara aqui, essa continha aqui, ele vai me dar menos 2, ou seja, ele vai descontar 2 movimentos, tá? Reparem que está certo o número, só está errado o sinal. Então, o que eu vou fazer para simplificar? Vou dar um ABS. O que esse ABS faz? Ele dá um número absoluto, ou seja, ele ignora o sinal, tá? E praticamente é isso. Com isso, a gente resolveu a parte quando tem só um possível caminho, tá? Agora, a gente tem que tratar o caso quando tem mais do que um caminho possível, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver qual é a minha posição da esquerda. A posição da esquerda vai ser igual a anterior, né? Por menos 1. E a posição da direita é igual a anterior mais 1, tá? O que eu vou fazer? Eu vou verificar se na próxima execução a esquerda está livre, tá? Então eu vou criar uma variável aqui também próxima, que vai ser igual a caminho i mais 1. É isso aí. Aqui tem o próximo. E eu vou fazer o seguinte, if próxima esquerda for igual a 0, então
eu vou botar aqui atual igual esquerda. Senão, atual igual a direita. Beleza? Só que aqui a gente tem um problema, tá? Dois problemas, na verdade. Digamos o seguinte, ó. Digamos que eu esteja na posição lá na direita, tá? E tanto a esquerda como a direita estão livres, tá? É melhor... Todas as três posições da próxima linha estão livres. É melhor eu ir para o centro do que ir para a direita, que no caso iria parar lá na esquerda. Ou seja, eu tenho que ver também se a diferença entre a anterior e a esquerda é menor que a diferença entre a anterior e a direita. Beleza? Então eu vou botar mais uma condiçãozinha aqui. Vou botar aqui. AND ABS, né? Anterior menos esquerda tem que ser menor que o ABS anterior menos direita. Ou seja, se o número de passos para a esquerda for menor, se a esquerda estiver livre e o número de passos para a esquerda for menor que o número de passos para a direita, então vamos mover para a esquerda, senão vamos mover para a direita, beleza? Agora a gente tem só mais um probleminha aqui, que é o seguinte: digamos que a minha posição anterior fosse a 0, tá? Então quando eu mover para a esquerda, ele vai dizer aqui que a esquerda é menos 1. Nesse caso, eu vou considerar que ele vai lá para o outro lado, que vai lá para a posição 2, tá? E a gente tem o mesmo problema aqui. Digamos que eu esteja na posição 2 e eu movi para a direita, mais 1. Ele vai me dizer que é a posição 3, só que essa posição é inválida, tá? Então o que eu vou fazer? Quando der 3, eu vou considerar que ele mover foi lá para o 0, né? Que seria equivalente a ele voltar 2 casas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui chamada normaliza, que vai receber isso, tá? Vou botar aqui também, normaliza, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou declarar ela aqui em cima, def normaliza, nova posição, vou chamar só de posição, né? Posição, tá? E eu vou ver, se a posição for igual a menos 1, eu vou retornar 2, não é isso? Eu vou retornar 2. Se a posição for igual a 3, então eu vou retornar 0. Se não, eu simplesmente retorno a posição. Ou seja, se ele está na posição 1, vai retornar 0. Se ele está na posição 2, vai retornar 1. Quando for para a esquerda, né? É isso. Feito isso, a gente só precisa no fim, né, aqui dentro, imprimir as MOVs. Vamos testar se deu tudo certo? Salvei aqui, deixa eu abrir meu terminal aqui. E aí a gente vai pegar aqui, Python, aqui, vamos ver, 5, então vai ser 5, aí vai ser 0, 0, 0, opa, tá? Depois vai ser 1, 1, 0, depois vai ser 0, 0, 0, depois 0, 0, 0 novamente, depois 1, 0, 1 e tem que imprimir 2. Imprimiu 2, agora imprimir 0 tem que sair. Saiu, feito isso, vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vamos submeter ao URI e ver se ele vai aceitar essa nossa solução. Enviar. Validar o CAPTCHA aqui. Verificar. Vamos ver. Está processando.
e foi aceita. Essa foi a solução em Python.